Vamos saber do Gabi quem tá pagando velhinhas neste Vem 7 de cá. maio. A gente já manda o Gal soltar aí a nossa vinheta, porque começamos com o cantor. Já? Já, de cara. Ô, meu pai, vamos lá. Já me acorda assim logo. Já tô acordada, né? Tá Depois acordada, de menina do céu. uma glicosada básica na vida. Jesus amado. Delícia. Não tem? Não tem? Não tem? Não temos hoje? Não temos Beethoven? Não temos... Tá bom. Então tá, vai. seguimos aqui a nossa lista de aniversariantes. Travou tudo então. lá, tudo bem. Hoje a gente começa com a Lady Zu, cantora, fazendo aniversário hoje. Um beijo pra você, Lady Zu. Parabéns. Hoje também é aniversário do queridão Léo Dias, soprando Olha! velhinhas hoje. Beijo pra ti, Léo. Olha ele com o nosso cenário antigo Pois ali, é. o dia que ele veio conversar com a gente. Tem que vir atualizar essa foto agora, Léo. Beijo, Léo. A atriz Paty de Jesus também tá fazendo aniversário hoje, maravilhosa. Um beijo, Paty. Parabéns. E encerrando a nossa lista, o cantor colombiano J Balvin, amiguinho da Anitta. Um beijo pra você. Amigo gente. mesmo ou já parou Não, de seguir? amigo, esse daí é amigo. Ah, esse continua. Eles fazem várias músicas juntos. Ah, tá bom. Ainda estão fazendo, ainda Ainda. não tretaram. Ele ainda não fez nada pra ela, tá, gente? Não sei, olha, eu ouso dizer que é questão de tempo. É, menina, vamos lá. Bom, Hein? vamos falar da separação do Murilo Benício e da Débora Falabella? Você vai trazer notícia triste. Eu Que não gostei muito de coisa. saber disso não. O pessoal do Jornal Extra acabou descobrindo que o casamento deles já não estava muito bom desde o comecinho do ano. Só que a assessoria de imprensa dos dois havia desmentido que eles tivessem terminado o casamento. Porém, o Jornal Extra publicou que a Débora Falabella já vinha mantendo um relacionamento paralelo com o ator Gustavo Vaz. Eita! Pois é. Eles que fizeram uma peça de... eles fizeram uma peça de teatro juntos no ano passado. E esse ano ele vai fazer par romântico com a Débora naquela série Aruanas, que ainda não estreou na Globo, vai ficar disponível na Globoplay muito em breve, para depois estrear na televisão. Esse daí é o Gustavo, que fez o par romântico com a Débora, e o Jornal Extra está cravando que os dois estão juntos já há alguns meses. E aí, eu até brinquei no comecinho, falando que rolou um chifre aí, mas assim, não necessariamente foi exatamente isso que aconteceu, tá, gente? A Débora e o Murilo, eles evitaram falar sobre a separação, acredito eu, porque a Globo estava prestes a lançar aquela série Se Eu Fechar os Olhos Agora, da qual os dois são protagonistas. Os dois. Então, assim, eles falarem sobre a separação às vésperas da estreia dessa série, ou até mesmo durante essa série, poderia impactar na audiência dessa produção da Globo. Então, passou uma semana que a série acabou. Eis que vem a confirmação de que os dois de fato terminaram. A gente não sabe se houve de fato ou não uma traição, mas o Jornal Extra falou que existem vídeos, inclusive, da Débora Falabella com o Gustavo aos beijos numa balada no Rio de Janeiro. E aí, isso daí já vazou, alguns amigos deles já Tava rolando na boca miúda antes, Os né? amigos já estavam sabendo que os dois estavam juntos. O Murilo Benício, eu não sei em que pé que estava nessa situação, se ainda morava junto com a Débora ou não, mas fato é que eles não estão mais juntos. Ontem a gente também comentou aqui que o Murilo Benício havia comprado os direitos de uma série britânica chamada Dr. Foster. E o ano passado ele me deu uma entrevista, ele me concedeu uma entrevista, e ele falou que ele comprou essa série pensando na Débora Falabella como protagonista. Essa é uma das séries mais incríveis que eu já vi na minha vida. É mesmo? É uma das mais incríveis, Já de vou verdade. anotar. Curtinha de tudo, são 2 temporadas e cada temporada tem 5 episódios. É da Netflix? Maravilhosa. Eu acho que estão ainda os episódios na Netflix. É? Acho que ainda estão. Porque eu não sei, a Netflix fez umas atualizações de catálogo e tirou algumas séries. Ah, tá. E aí, o Murilo comprou o direito dessa série e pensava na Débora para ser a protagonista. Eu falei, gente, olha que desafio, porque a personagem é muito incrível. É muito incrível, a Gemma Foster, né, que é a protagonista dessa série. Só que aí agora com a história da separação, a Débora Falabella, através de sua assessoria de imprensa, já disse que ela não tem data para atuar nessa produção. Ou seja, ela está fora de Dr. Foster. Subiu o telhado. Seria uma maravilha para Débora em termos de currículo, porque essa série é maravilhosa. Mas como ela é feita pela produtora do Murilo Benício, ela achou melhor, ó, dar linha na pipa e, ó, vazar. Eita. Vazar. Bom, enfim, a gente não pode cravar aqui que de fato foi uma traição, tá, gente? Mas tem outro cara na jogada, infelizmente. Pode ser que eles já estivessem
verbalmente separados, né? E ela começou um outro relacionamento antes mesmo de anunciar, Exatamente. né? Isso pode ter acontecido também, não foi necessariamente uma traição. Não Se a gente, né, não tem essa confirmação, não mesmo. Não dá pra cravar, né? Bom, vamos falar de outra história? Vamos. Nina, hoje é aniversário de Mara Maravilha na geladeira do SBT. 6 meses já a Mara Maravilha está na geladeira do SBT e esse período só tende a aumentar. Ontem eu estava em contato com algumas fontes minhas lá de dentro do SBT mesmo e até mesmo, enfim, pessoas que conhecem a Mara e eles listaram uma série de fatores que a mantém ali dentro da geladeira e sem previsão de voltar lá. O primeiro deles é que a Mara Maravilha é uma pessoa muito, muito difícil para se trabalhar. É o comentário geral. E ela está enfrentando uma resistência interna muito grande lá no SBT. Mas não foi justamente por isso que ela foi contratada? Então, foi o Silvio Santos que mandou contratá-la. Por ser essa pessoa polêmica e tudo mais? Foi o Silvio Santos que mandou contratá-la. Tem alguns programas lá dentro do SBT que o Silvio manda e desmanda. O Fofocalizando era um deles. Só que quando ele percebeu que a Mara estava excedendo o limite e que o programa estava tendo uma repercussão muito negativa e esse não era o propósito, foi aí que, tudo bem, ele aceitou e concordou com a saída dela. Não foi nem o Silvio que mandou tirá-la, foi o Fernando Pelégio, diretor artístico do SBT, que em muitas conversas com o Silvio falou que a presença da Mara estava causando uma insatisfação coletiva lá e o programa estava tendo uma repercussão negativa. Ok, ela foi tirada. Logo na sequência, ela estreou lá no programa do Ratinho, no Júri do Ratinho. Ficou um mês e foi retirada. Depois dessa saída dela, do programa do Ratinho, que ela também teve problemas de relacionamento com outras pessoas que faziam parte, ou melhor, que fazem parte do júri do programa, a Mara começou a ser, como que a gente pode dizer? Será que sabotada é uma palavra muito ruim? Eu acho que ela começou pode a ser que seja isso mesmo. sabotada ali dentro. Não sei se sabotada, eu acho que essa Evitada. palavra... Evitada. Esse é o ponto. Porque surgiram oportunidades para ela. Inclusive, tem um reality show novo que faz parte, é um quadro do programa do Raul Gil, que se chama Shadow Brasil, que inclusive a Luana Mona Lisa, que já veio aqui várias vezes no nosso programa, na Recadinhos, ela é jurada desse programa, desse reality show, uma competição musical. Legal. E a Mara Maravilha estava escalada para ser uma das juradas. Não sei o que aconteceu, ninguém fala abertamente sobre o que aconteceu, mas 2 dias antes da Mara gravar a participação dela, ela recebeu um telefonema falando que ela não estaria mais no programa, que ela não faria mais parte do programa. E aí colocaram a ex-cantora do Ruge, né, a Ali Martins, para essa vaga dela e ela tá lá até agora. Então, assim, a Mara, ultimamente, ela só está fazendo participação lá no Jogo dos Pontinhos do programa do Silvio Santos. Só isso. E não tem nada previsto para ela no ano de 2019. Tem um outro fator que está pesando muito contra ela, porque a casa... A parte da direção artística, viu, Mara? Tá achando você muito acomodada, porque você só está esperando um convite. De repente, né, as pessoas que ficam na geladeira durante muito tempo nas emissoras, às vezes elas têm uns estalos, assim, uns starts, elas começam a se oferecer para outras coisas, para outros trabalhos. Chega com um projeto de programa, com uma ideia. Desenvolve um quadro para um programa. E dentro da emissora ela também está sendo vista como acomodada, porque ela não leva nenhuma ideia para ela tocar dentro da emissora. Ela tem que tomar cuidado porque tem que ver se essa participação só no Jogo dos Pontinhos sustenta um contrato como o dela, né? Porque ela foi contratada para ser a apresentadora de um programa diário, né? Exato. Eu fico assim um pouco chateado assim em ver a situação da Mara, claro, né? Porque também. Embora existam todas as polêmicas nas quais ela se envolveu, nas quais ela foi envolvida também, né? Não estou falando que a Mara aqui é culpada de tudo, pelo contrário, gente. Tiveram vezes em que ela puxou o barraco, tiveram vezes que ela foi a vítima da situação. Exato. Só que, né, já passou, já deu tempo da galera dar uma respirada, você também, Mara, mas ó, vê alguma coisa para você fazer, desenvolver, criar ali dentro, porque, segundo as minhas fontes, e elas são bem confiáveis, você está sendo vista como acomodada. Está se protegendo muito na asa do Silvio Santos. Então, como a emissora não é só do Silvio Santos, né? Existem outros donos do SBT também, que são os sócios ali da emissora, é importante se mexer um pouquinho mais. Pensar em projetos, pensar em coisinhas, se oferecer para fazer uma coisinha ali, oferecer uma coisinha para fazer ali, em outro lugar, tal, mas pensando sempre no SBT. Bom, desejo muito sucesso, Eu também. Mara, que você dê a volta por cima aí, tá bom? Agora, por que será, hein? Depois de 3 anos vai mudar a assessoria? Pois é, menina, isso daqui é uma treta. Então, a Anitta... É treta. É treta. É tudo por causa do carnaval.
Não só por causa do carnaval, tiveram outras situações também, que a Anitta está trocando o time que faz assessoria de imprensa dela. Né? Então, ela tem uma equipe grande, que é uma empresa formada aí por um ex-casal, né, que é a Ju Matoni e o Paulo Pimenta, eles que são os donos da Matoni Comunicação. Eles estavam atendendo a Anitta havia 3 anos, fazendo assessoria de imprensa dela. E graças ao nome Anitta, eles conseguiram atrair vários outros nomes globais. Atraíram Bruna Marquezine, Kleber Toledo, a Camila Queiroz. Viraram uma super agência. É uma super agência. É uma neles. super agência. Super agência mesmo. A Cláudia Raia também, enfim, tem vários nomes grandes ali assessorados pela Matoni Comunicação. Só que o episódio do carnaval foi a gota d'água para a Anitta falar, eu preciso de um outro time do meu lado. Por quê? Ela começou a achar que a agência, por ser a mesma que faz assessoria de imprensa da Bruna Marquezine, ela deu preferência no posicionamento à Bruna e não a ela. Então, assim, começou toda aquela onda de ataque, né? A Anitta ficou com o Neymar, aí rolou toda aquela situação da Bruna e tudo mais. E a Anitta sentiu que a assessoria de imprensa estava protegendo muito mais a imagem da Bruna do que a da Anitta, do que a dela, né? Ela falou, opa, tá tendo um conflito de interesse aqui. Nossa, mas é uma crise difícil de gerenciar, hein? Exatamente. 2 clientes tretando. Exatamente. E assessorados pelas mesmas pessoas. Gente, o negócio meio surreal de imaginar. É bem surreal. E outra história também que deixou a Anitta pé da vida foi quando ela teve aquele episódio, né, de ser muito criticada por não se posicionar politicamente no ano passado. Sim, o Léo Dias conta no livro dele que ela demorou para fazer um posicionamento político porque naquela semana ela estava deitada para o santo, né? Então ela passou uma semana inteira dentro do centro de candomblé que ela frequenta, ela ficou alheia a redes sociais e tudo mais, e o nome dela entrou assim num espiral de fofoca, num espiral de notícias muito negativas e a galera cobrando um posicionamento dela. E ela achou que também que a assessoria de imprensa dela poderia ter feito algo, não precisava ter esperado ela sair de lá dos compromissos religiosos dela para poder se posicionar. E quando a Anitta saiu, ela falou, gente, eu tenho um caos aqui para administrar. Poxa, eu contratei uma assessoria de imprensa exatamente para administrar a crise também. Para me ajudar, né? Não é só falar que eu tô bonita nos eventos, é para falar também que o negócio não tá legal, me defender dessas situações. E aí, bom, já tinha esse estresse por conta desse episódio, né, da época das eleições, e agora também o carnaval foi a gota d'água, porque ela se sentiu desprestigiada dentro da empresa que ela mesma contratou. Isso é bem grave, viu, gente? Pois é. Que loucura, né, gente? Sim. Olha, eu fiquei muito preocupada com essa notícia então, eu vou te contar os aqui. detalhes já, viu? Eu também fiquei bastante. Gente. Mas os detalhes dela, assim, são importantes da gente compartilhar. Ai, gente, fiquei preocupada agora com isso. Negligência, amiga. Negligência. Olha que o Gabi voltou com uma história pesadíssima para compartilhar com a gente agora. É muito pesada essa história. Bom, não bastando todo o drama pessoal, todo o trauma de perder a mulher num acidente de barco, o Jorge Cestini, marido da Carol Bittencourt, ele vai responder por homicídio culposo, né? Que é quando não há a intenção de matar, gente. E por que ele vai responder por esse crime? Porque o pessoal da Marinha, lá, o delegado Vanderlei Pagliarini, né, ele deu uma entrevista aí pro portal G1, falando que o Jorge, ele havia sido informado das condições de risco que eles enfrentariam caso eles fossem navegar pelo oceano. Eles estavam sabendo da previsão do O Jorge tempo, então. estava sabendo. Ele sabia das condições climáticas, inclusive foi informado para o Jorge o período, né, o horário em que o tempo provavelmente viraria e ficaria complicado. E existem as provas das mensagens que foram trocadas por WhatsApp, por parte dos delegados, por parte do pessoal da Marinha, o pessoal do cais deixou tudo avisado a ele. E mesmo assim o Jorge e a Carol resolveram fazer esse passeio de barco. Como vocês viram, né, a gente chegou a mostrar aqui no Revista da Cidade, o último story postado pela Carol no Instagram mostrava que o tempo estava maravilhoso. Estava maravilhoso, o céu estava aberto, o mar, aquela água, com aquela cor maravilhosa. Estava tranquilo demais. Super convidativo para fazer realmente um passeio de barco, ninguém podia imaginar que fosse virar daquele jeito. Pois bem. Claro que a previsão já tinha visto, eu não sei se com esse nível, né, de intensidade, se tinha previsto de fato ventos de 120 km por hora. Foi
um mini tufão, será que existe isso? Exato. Mas foi velocidade de tufão, né? Eles previam que sim, teria uma grande pancada de chuva e que não era aconselhável que eles fossem navegar naquele dia. Inclusive, o delegado comentou que informou ao Jorge que o ideal seria eles fazerem esse passeio no dia seguinte, não no dia em que eles foram. Mas mesmo assim o Jorge pegou e foi. Quando o tempo estava começando a virar, a Marinha enviou um comunicado via WhatsApp pro Jorge e ele não respondeu mais. Ele não respondeu mais. E mesmo assim, eles optaram pelo passeio, foram lá e foi onde tudo aconteceu. Outro agravante nessa história. Toda vez que alguma pessoa que vá conduzir alguma embarcação, ela retira o barco da Marinha, retira lá do cais, ela recebe uma série de procedimentos que ela tem que cumprir em prol da segurança de todas as pessoas presentes no barco. O uso de coletes salva-vidas é um deles. É obrigatório, né? É um deles. E tanto o Jorge quanto a Carol foram arremessados ao mar e não estavam com coletes salva-vidas. Ou seja, os dois tiveram essa irresponsabilidade, né? Tudo bem, né, gente? A gente para pensar, ninguém estava prevendo, assim, ninguém queria, obviamente, que isso acontecesse. Mas existem normas que precisam ser cumpridas. É igual viajar de avião. Tem gente que fala, pra que botar o cinto de segurança? O que tem a ver ficar ouvindo música, usar aparelho eletrônico? Gente, são procedimentos de segurança. Se estão lá porque tem uma razão de ser, independente se a gente questiona se está certo ou não. Exato. Pela nossa ignorância ou pelo nosso descrédito, fala assim, até parece, eu ouvi a música aqui do meu celular durante o voo, vai acontecer alguma coisa. É a mesma coisa quando entra numa embarcação. Então, assim, é de responsabilidade do condutor, do chefe daquela embarcação, orientar a todos os passageiros o uso obrigatório do colete salva-vidas, porque a gente nunca sabe, Ninguém nunca sabe o que pode acontecer. Então, mas assim, é também difícil a gente ver, né? Quando a gente vê as pessoas em barco, normalmente elas estão sem o colete. O tempo tá bom, tá tudo bem e tal. Mas no momento em que o tempo começa a virar, fechou, começou a chover, antes mesmo de vir essa ventania toda, aí é um mínimo de precaução que a gente espera, né, das pessoas que estão embarcadas, colocar o colete caso tenha algum problema maior, né? Só pra vocês... Estranho eles terem ficado sem colete esse tempo todo. A história é a seguinte, o dono da Marina contou lá pro pessoal do G1 que no dia do acidente, a última mensagem que ele enviou, que foi um áudio por WhatsApp, foi às 15h44, alertando das mudanças climáticas. E o Jorge respondeu a essa mensagem. Então ele viu. Dizendo que ele estava ciente e que ele já estava fazendo, que ele já estava no canal entre São Sebastião e Ilhabela. Estava voltando. Exato. E aí o empresário, né, o Jorge, ele falou assim que o retorno estava previsto para as 17h30. Só que o vendaval começou a atingir a Ilhabela 30 minutos antes, às 17 horas. Então, assim, 1h30 antes desse vendaval, ele já tinha sido notificado de que era para se recolher o quanto antes. E ele e a Carol postergaram. Pagaram muito caro, exato, né? Pagaram muito caro. Negligência, que loucura. E as entrevistas que foram dadas, né, ou melhor, os comentários... Ontem a Fábia publicou na coluna lá do jornal O Dia, um depoimento por parte do Jorge, assim, que é surpreendente, sabe? Ele falou para amigos que a Carol morreu porque ela entrou em choque, em estado de choque. Porque ela estava agarrada ao cachorrinho e aí ele começou a falar para ela, solta para você poder nadar. Ela não soltou, entrou em estado de choque e não conseguiu se proteger. Gente... Muito triste, muito triste. Que história difícil, né? Bom, vamos continuar acompanhando, sem dúvida nenhuma.